Olá, temos recebido muitas mensagens de nossos fiéis no sentido de compreender melhor toda a ritualística de nossa Divina Liturgia. Decidimos então produzir uma pequena série de vídeos, na qual vamos abordar todo o tema em pequenas porções, para que todos possam conhecer e entender melhor nossas celebrações. Nossos vídeos vão formar uma série, onde cada capítulo será breve em duração, mas sempre muito rico em informações, para que em doses homeopáticas, ao final, todos possam haver recebido uma abordagem intensa sobre o tema das nossas Santas Missas. À medida em que nossos fiéis tenham essa compreensão, certamente poderão participar mais intensamente das Santas Missas, entendendo os significados dos ritos, dos símbolos e dos cânticos nelas contidos. Desta forma, a celebração da Divina Liturgia será ainda mais bem vivenciada por todos, por sua participação lúcida, consciente e mais integrada. A celebração é muito bonita quando a comunidade de fiéis se reúne com alegria e intensidade em uma verdadeira comunhão de fé e de amor fraternal entre si e com Deus. Neste primeiro momento, vamos falar um pouco de história e de como a celebração da Divina Liturgia teve origem, chegando até os nossos dias. Quando Cristo mencionou pela primeira vez o mistério da Divina Eucaristia, ele chamou a si próprio de o Pão da Vida, que desceu dos céus para ser oferecido pela vida e pela salvação do mundo. Assim, Cristo é o Pão da Vida que chegou até nós, através do poder do Espírito Santo. É essa experiência da vinda de Cristo e de sua presença na Igreja que nós revivemos todas as vezes em que comparecemos à Divina Liturgia. Os três primeiros evangelistas e o apóstolo Paulo nos deixaram uma descrição da primeira Divina Liturgia. Jesus tomou o pão e, após dar graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que será partido por vós. Depois, tomou o cálice e, após dar graças, o ofereceu a eles, dizendo: Bebei dele todos, isto é o meu sangue do Novo Testamento, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto para celebrar a minha memória. Esta sintética descrição da Divina Liturgia é, ao mesmo tempo, uma descrição da Assembleia Eucarística no tempo dos apóstolos, exceto que, no lugar de Cristo, estavam os apóstolos, como ícones vivos de nosso Senhor e Mestre. Desta forma, os primeiros cristãos podiam experimentar a presença simbólica de Cristo e alimentar sua esperança de sua segunda vinda. E assim, essas assembleias eucarísticas eram tomadas por uma atmosfera de glória, de contentamento. Nos tempos apostólicos, uma refeição era sempre oferecida antes da liturgia, com a ideia de reproduzir uma celebração de amor, precisamente porque a Santa Ceia, com Cristo, representou o amor infinito dele por seus discípulos. Mas, com o passar do tempo, pela ocorrência de alguns inconvenientes, a celebração eliminou essa refeição que a precedia. Quando os apóstolos começaram a enviar cartas às igrejas locais, a Assembleia Eucarística era iniciada com a leitura de uma dessas cartas. Em seguida, vinha o momento do beijo fraternal ao qual São Paulo se refere em suas epístolas.
Saudai-vos uns aos outros, com ósculo santo. Então, o celebrante abençoava os fiéis. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Seguindo-se a bênção, a prece de ação de graças era recitada com as palavras do Senhor: tomai e comei, etc. Após, havia a oração da epíclese, que é a invocação do Espírito Santo, e que tinha por base as palavras de Cristo após a instituição do mistério. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, ele me glorificará. Finalmente, o Sagrado Corpo de Cristo era dividido, seguindo-se a Santa Comunhão. Desta maneira, desenvolvia-se a Divina Eucaristia na época dos apóstolos. Os séculos segundo e terceiro foram uma era de perseguição aos cristãos. Há algumas orações litúrgicas daquele período, como aquelas encontradas na Didaquê, que eram os ensinamentos dos 12 apóstolos, e na tradição apostólica de Santo Hipólito. Percebia-se, então, uma relativa liberdade na formulação de orações para a liturgia. No começo deste novo período, a Igreja saía da época dos apóstolos, profetas e pregadores carismáticos, que viajavam entre as igrejas locais, para uma nova época, a época dos pastores permanentes. A Assembleia Eucarística agora era celebrada preferencialmente pela manhã, e muitas vezes até nos túmulos dos mártires cristãos. A Divina Liturgia, na forma em que a conhecemos modernamente, foi organizada no início do século IV. Até então, cada igreja, Jerusalém, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Roma, havia desenvolvido sua própria maneira litúrgica. Assim tínhamos as liturgias de São Marcos, apóstolo, de São Tiago, o irmão do Senhor, de São Clemente, de São Basílio e de São João Crisóstomo. Hoje em dia, as seguintes liturgias são celebradas na Igreja Ortodoxa. Liturgia de São Tiago. A existência e a essência dessa liturgia é de origem apostólica, e sua forma ainda é preservada como originalmente foi concebida no IV século, com algumas poucas alterações posteriores. A simplicidade de seu vocabulário, as leituras do Antigo Testamento e as preces, referindo-se às perseguições aos cristãos, confirmam sua antiguidade. Essa liturgia tomou forma em Jerusalém, desde onde espalhou-se para outras e numerosas igrejas locais. Muitos santos padres a mencionam, entre eles São Cirilo de Jerusalém, São Próclus de Constantinopla, São Marcos Eugênio de Éfeso e outros. A liturgia de Santiago é celebrada nos dias em que é comemorada, 23 de outubro e no primeiro domingo após o Natal. Outra liturgia é a de São Basílio, o Grande. Esta nos leva a Cesareia, na Capadócia. São Basílio possivelmente a escreveu quando era um sacerdote, no ano 365, porque São Gregório, o teólogo, referindo-se às atividades de São Basílio durante aquele período, afirma que suas contribuições à Igreja incluíam preces para a liturgia
e a sequência dos serviços, nas quais elas deveriam ser lidas. São Gregório levou essa liturgia para Constantinopla e, desde aí, tornou-se conhecida também em Alexandria. Atualmente, essa liturgia é celebrada em 10 oportunidades do ano: aos domingos do jejum, na quinta-feira da Semana Santa, na Páscoa, Natal, Epifania e na festa de São Basílio, em 1º de janeiro. Temos ainda a liturgia de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo nasceu em Antioquia por volta do ano 350. Seu pai, Secundus, era um general, e sua mãe, Antusa, vinha de uma família nobre. Meses antes do Santo Padre nascer, seu pai faleceu e sua mãe o criou sozinha. Ainda muito jovem, São João Crisóstomo estudou retórica e filosofia. O bispo de Antioquia, nessa ocasião, era São Melétios, que o acolheu espiritualmente por sua precocidade. Com 18 anos de idade, São João foi batizado e, logo a seguir, estudou por 3 anos na Escola Teológica de Antioquia. No ano 371, ele foi ordenado leitor e, de acordo com a prática daquela época, lia as Sagradas Escrituras e as explicava às pessoas. Em 372, sua mãe faleceu. Preenchendo um desejo antigo, ele então retirou-se para um deserto, onde permaneceu por 6 anos. Nos 4 primeiros, viveu sobre regras ascéticas, enquanto nos 2 últimos viveu em cavernas, debaixo de formas de vida muito rigorosas. É impressionante o fato de que, nesses 2 anos, ele praticamente não se deitava para descansar, estudando as Sagradas Escrituras. Porém, o frio extremo e as práticas ascéticas causaram um caos em sua saúde, e ele foi obrigado a retornar a Antioquia, onde entre os anos 380 e 381 foi ordenado diácono por São Melétios. 5 anos depois, recebeu a ordenação sacerdotal pelo novo arcebispo de Antioquia, São Flaviano. Serviu como sacerdote em Antioquia até o ano 397. Sempre muito inspirado, ele ensinava seus fiéis incessantemente, oferecendo-lhes encorajamento em tempos de dificuldade. Logo, sua fama alcançou Antioquia e toda a Síria, e todos desejavam que ele sucedesse o arcebispo São Flaviano no trono de Antioquia. Entretanto, com a morte do patriarca Nectários de Constantinopla, Deus dirigiu seus passos para aquela cidade imperial, onde ele foi eleito seu bispo em 15 de dezembro de 397, assumindo o trono em 26 de fevereiro de 398. Novos desafios esperavam o santo em Constantinopla. O paganismo ainda estava em guerra com a fé cristã. Heréticos, arianos, apolinarianos e muitos outros trabalhavam para quebrar a unidade da Igreja. Clérigos sem a mínima ideia de sua missão escandalizavam as pessoas com suas atitudes. Foi em meio a todas essas dificuldades que São João Crisóstomo conduziu seu trabalho. Com as inspiradas palavras de sua língua de ouro, como era referido, ele cativava as pessoas, confortava os que sofriam, encorajava os desesperançados, pregava o arrependimento. Com palavras e ação, enfrentava o mal onde quer que fosse.
punia clérigos indignos e organizava o trabalho e as atividades filantrópicas da Igreja. Enviava missões aos godos, a Sítia e Fenícia. Instituiu serviços no período da noite, para que todos aqueles que trabalhavam pudessem deles participar. Sua extraordinária atividade de longo alcance, e em particular, sua disposição de punir clérigos indignos, acabou por criar enorme oposição. Seus inimigos, apoiados pela imperatriz Eudóxia, agiram no sentido de removê-lo e enviá-lo ao exílio, que não durou muito. O santo já havia ido até a Bítnia e uma região da Ásia Menor, mas a reação das pessoas e um evento extraordinário que alarmou a imperatriz Eudóxia fizeram com que esta pedisse o seu retorno. São João Crisóstomo, assim, retornou, sendo recebido com honra e lágrimas de alegria. Seus inimigos, todavia, não cessaram suas intrigas, provocando mais uma vez a ira de Eudóxia contra ele, que foi colocado em prisão domiciliar. Na noite do Sábado Santo, do ano 404, terríveis acontecimentos tomaram lugar nas igrejas, onde os fiéis ao santo se reuniam. Enquanto aconteciam os preparativos para o batismo dos catecúmenos e a celebração da Páscoa, homens e mulheres foram atacados por soldados e levados desnudos para fora das igrejas. O próprio santo relata: a água benta tornou-se avermelhada pelos ferimentos dos fiéis, e no tumulto o sagrado sangue de Cristo acabou derramado nas vestes dos soldados. Por fim, em 20 de junho de 404, o santo despediu-se do clero e, sem o conhecimento das pessoas, entregou-se aos seus inimigos e foi enviado em exílio ao Cáucaso armênio. Após inimagináveis sofrimentos físicos e mentais que já duravam mais de 3 anos, em 14 de setembro de 407, enquanto se encaminhava a um novo lugar de exílio, ele adormeceu no Senhor, tendo recebido os mais puros mistérios e confirmado as suas amadas palavras: glória a Deus sobre todas as coisas. No ano 438, a santa relíquia do corpo do santo foi trasladada a Constantinopla. Inicialmente, foi depositada na igreja de São Tomás Apóstolo e depois na igreja de Santa Irene. Aí, a santa relíquia foi colocada no trono episcopal e as pessoas que entravam, ao vê-la, clamavam: reclama seu trono, ó santo! Novamente, a relíquia foi colocada em uma carruagem real e conduzida à Igreja dos Santos Apóstolos. Nela, sua relíquia foi colocada no trono do bispo e conta-se que, admiravelmente, o santo pronunciou: a paz esteja com todos vós. O martírio de São João Crisóstomo havia terminado. Uma vez mais, a verdade venceu, e o santo, mais vivo do que nunca, ofereceu a paz de Deus a todos, aos que foram seus inimigos e aos que o amaram. No próximo episódio desta série, entraremos nas particularidades de tudo quanto diga respeito à preparação e à celebração da Divina Liturgia. Estaremos respondendo a todas as dúvidas e questões que nos forem enviadas. Estejam todos sob as bênçãos de Deus.